Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Se inscrevam e ativem o sininho. Então, vamos lá. Pois muito bem, pessoal. Novamente nós temos um exercício aqui que eu vou resolver de dois métodos. Muitas anotações aqui. A princípio, a B. A B já dá para a gente ter uma noção bem clara que vai servir tanto para o primeiro quanto para o segundo método. Então, eu só vou fazer a A, que serão os dois cálculos em si, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, até em vermelho o primeiro método, tá? E depois a gente resolve pelo segundo método. Enquanto isso, a gente vai fazendo as anotações aqui nessa página, tá certo? Então vamos lá. 3 frascos contendo a 25 graus Celsius soluções com diferentes pHs são apresentados a seguir. Então nós temos aqui, ó, a solução 1, pH igual a 3, solução 2, pH igual a 2, e a solução 3, nós temos que descobrir a quantidade de pH. Então, vamos ver o que se pede. Os frascos 1 e 2 contêm soluções de ácido nítrico, importante, ácido nítrico, para a gente fazer os cálculos. Que é um ácido forte e pode ser considerado totalmente ionizado. Nada mais, nada menos, nós temos que fazer o que, pessoal? Ó, ácido nítrico, HNO3. Quando ele sofre ionização, a gente deveria saber disso daqui? Sim, tá? Ele faz o que, ó? Libera H+, e o ânion nitrato, tá certo? Então, tá vendo que ele libera apenas um H+. Então, isso aqui é uma informação que vai nos ajudar bastante. A. Foram misturados 10 ml da solução 1 com 10 ml da solução 2 para neutralizar completamente a solução obtida. Foram necessários 110 ml, então, ó, então nós temos que pegar 10 ml da solução 1, 10 ml da solução 2. E para neutralizar completamente a solução obtida, foram necessários 110 ml da solução o quê? 3, cujo soluto também está totalmente dissociado, tá? Qual é o pH da solução 3? Antes de mais nada, pessoal, nós temos que entender o quê? Nessa solução 3, nós temos uma base. Qual? Não sabemos. Porém, o que a gente tem que analisar? Que essa daqui já é uma base, então qual que é a característica de base? OH-, pode ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, pode ser vários hidróxidos, desde que seja a valência 1, tá? Todo cátion monovalente, tá certo? Então ele quer saber qual o pH da solução 3. Mas a gente sabe que foi necessário 110 ml para neutralizar na somatória, né? Ó, foi pego 10 ml da solução 1 e 10 ml da solução 2. Coisas que nós temos que fazer aqui, pessoal. Antes de mais nada, vou até fazer de azul um pouco mais claro aqui. Vamos fazer de roxo que é melhor, né? Fica mais viva a cor. No pH igual a 3, automaticamente nós temos que entender que a concentração de H+ vale quanto? Vale sempre na base 10. E toda vez que a gente estiver falando de pH, o pH tá ali, ó, 3 na base 10 significa o quê? Que o expoente dele é negativo. Então é só a gente inverter e aproveitar que nós temos, né, o valor inteiro. É só fazer isso? Só. Pessoal, tem uma playlist aqui só de pH, só para fazer esses cálculos aqui, tá certo? Então dá uma corridinha lá se você não entende como faz essa transformação, mas só explicando resumidamente, toda vez que nós temos um número inteiro, a concentração de H+ vale o expoente negativo. Por quê? pH é o quê? Não é menos log da concentração hidrogeniônica? Quanto que é log de 10 elevado a menos 3? Todo log na base 10 é o valor do expoente, menos 3. Menos 3, porque é menos log, né? Por isso que o pH dá 3, tá certo? Então, automaticamente, no pH 2, nós temos concentração hidrogeniônica de 10 elevado a menos 2. Certo? Então, nós temos esses dados, tanto o ácido nítrico aqui, quanto esse daqui. Tá vendo que nós estamos fazendo, pessoal,
uma mistura de soluções entre 1 e 2 de mesmo soluto. Então, como que nós vamos fazer o cálculo aqui? Nós podemos fazer ele de duas formas, tá certo? Nós podemos fazer aqui, ó, a gente pode abrir esse número, 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 2, fica a critério de vocês. Eu vou aqui, agora sim eu vou fazer de um azul diferente. Esse número, quando a gente abre, não vai ficar 0,001 mol por litro. E aqui vai ficar 0,01 mol por litro. Tá? Muitas pessoas vão preferir esse número aberto para fazer isso daqui, tá? Nós temos que lembrar de uma formulinha que a gente aprendeu lá em soluções, que é mistura de soluções de mesmo soluto. Então não vai ser assim, ó. Mistura. Ó, então vamos lá. Concentração molar. Nesse caso, do 1 vezes o volume de 1 mais concentração do 2 vezes do 2, tá certo? É igual a minha concentração final vezes o meu volume final. Por quê? Porque na mistura que nós temos dos dois, vai me dar a concentração final dessa mistura, certo? Pessoal, nós temos a concentração da 1? Temos. Ele quer saber do ácido. Se ele é totalmente ionizado, a mesma concentração que nós temos de H+, vai ser a de nitrato. Então, só nos interessa esse valor aqui, tá? Eu vou utilizar esse valor porque na hora da multiplicação fica mais fácil da gente entender, tá certo? Então, ó, qual que é a concentração da solução 1? Lembrando que esse é o primeiro método, tá? Tem um segundo método que também, como eu fiz no exercício anterior, para a gente resolver isso daqui. Então, vai ser aqui, ó, 0,001 vezes 10, que é o volume que eu peguei 10 ml da 1 e 10 ml da 2, mais 0,01 vezes 10, certo? Qual que é a minha concentração final? Não sabemos, que é o que a gente vai calcular. Qual que é o volume final? Aí nós temos, é a somatória dos dois volumes, tanto do volume 1 quanto do volume 2, que vai me dar 20 ml. Certo? Quanto que é, pessoal? 0,001 vezes 10. Eu ando, ó, tiro um zero daqui. Não vai ficar assim, ó? 0,01 mais... Quanto que é 0,01 vezes 10? Vai ser 0,1. Tá vendo que eu só tirei um zero? Agora fica fácil, tá? Nesse caso, concentração final vezes 20. Quanto que me dá isso daqui, ó? A somatória não deu 0,11 igual concentração final vezes 20. Passo 20 para o outro lado, dividindo. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 0,11 dividido por 20. Se você pegar o calculador e fizer isso daqui, pessoal, vai dar quantos aqui? 0,0055, tá bom? 0,005 mol por litro. Ou seja, a concentração final da mistura dessas duas soluções de ácido é 0,0055. Então, os cálculos têm que partir disso daqui. Lembrando, nós não sabemos qual é a base. Não sabendo qual é a base, a gente tem que considerar que ela libere apenas um OH-, que é o que nos interessa aqui, tá certo? Então, se a gente já tem essa noção, tá? Nós temos 0,0055 mol por litro, tá certo? Agora, ele fala o quê? Se nós pegamos essas duas soluções e misturamos, qual que é o nosso volume final? Não é 20 ml? Então, a gente tem que fazer o quê aqui, ó? Então, nós temos que fazer um cálculo à parte. Se 0,0055 mol temos em 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, qual vai ser a concentração ou a quantidade de mols que nós teremos em 20 ml? Certo?
É esse o passo a passo que a gente está fazendo, que a gente sempre vem fazendo. Tem gente que já sente mais facilidade nesse daqui. Então vai ficar como? Não vai ficar, ó, 1000x, que é igual 20 vezes 0,0055. X é igual a... Quanto que me dá aí, ó? 20 vezes 0,055. Pessoal, pode pegar a calculadora, não fique com receio. Aqui a gente tem que entender o que a gente está calculando, tá? Me deu quanto? 0,11. Não precisava nem fazer, né? A conta já estava aqui. Se dividir por 20 deu 0,005. Multiplicar por 20 vai dar isso daqui. Dividido por 1000. Isso aqui, pessoal, vai me dar o quê? Dividindo tudo isso daqui por 1000, me deu 0,00011 mol. Ou seja, em 20 ml eu tenho essa quantidade aqui de H+, que é o que a gente vai precisar também de OH-. Tá vendo a proporção que eu tô fazendo? Tá vendo a análise que a gente tá fazendo? É muito importante isso, tá bom, pessoal? Muito mesmo, muito importante mesmo a gente ter essas deduções. A gente pode colocar em notação científica ou pode deixar desse jeito. Nesse caso, eu acho mais fácil colocar em notação científica. Se nós colocarmos, ó, a vírgula tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então ficou 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Certo? Certo. Então nós temos exatamente isso daqui. Ou seja, é a mesma quantidade que a gente precisou de OH-. Tá vendo a sacada que a gente pode fazer em relação a isso? Por quê? Porque é 1 para 1. Como a gente não sabe, ó, tá vendo, ó? 1H+ precisa de 1 OH- para ser neutralizado, para formar uma água. Então a gente pode considerar que isso daqui, ó, vamos até colocar, né, ó, concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. Então se eu tenho 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, qual que é a minha concentração de OH-? Vai ser a mesma, porque é 1 para 1, sempre assim. Então eu tenho vezes 10 elevado a menos 4 mol. Certo? Então, descobrimos a concentração. Descobrindo a concentração, nós faremos o quê? Aqui. Eu vou aproveitar essa parte aqui de baixo para ficar mais fácil, tá? Então, ó. Pessoal, se nós temos essa concentração em mol, nós não temos essa concentração em quantos ml? Nós temos essa concentração em 110 ml. Por quê? Porque foi essa quantidade necessária de base para neutralizar a mistura desses dois. Tá legal? Então, ele quer saber o pH. A gente tem que considerar a concentração sempre mol por litro. Tá legal? Então, a gente vai pegar o quê aqui, ó? Só o de OH, vamos pegar aqui de preto. Só para... de OH menos. O que que nós temos aqui, ó? Nós temos 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 mol em 110 ml. Certo? Qual vai ser a quantidade em mols que nós teremos em 1000 ml? Tá legal? Nós podemos também colocar esse número aqui em notação científica para ficar mais fácil, para dividir, porque ó, eu vou colocar aqui de verde. 110 ml, pessoal, não é a mesma coisa que 1,1 vezes 10 elevado ao quadrado. É positivo, tá? Porque na hora que nós fizermos isso daqui, você vai entender na hora que bater aqui, ó. Tá? Porque tá vendo que eu tenho o mesmo número? Então fica mais fácil a dedução. Então vamos lá, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. 1,1 vezes 10 elevado ao quadrado y é igual
Vamos pegar aqui, ó. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1000. Vamos deixar esse vezes 1000 aqui também. Podemos também converter. Se vocês quiserem, a gente pode converter 1000, porque vai dar 10 ao cubo também, tá certo? Só para ficar fácil, então, para colocar tudo em notação científica, ó. 10 ao cubo. Y é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado ao cubo dividido por 1, ó. Elevado ao quadrado, certo? 1,1 dividido por 1,1 dá 1. Então, pode... Aqui, ó, riscou. 1, 1. 1 dividido por 1. Tá certo? Então, não vai me dar exatamente isso daqui, ó. Vai me dar aqui, ó. Toda vez que a gente tem uma base, a gente pode considerar 1 aqui, ó. 1 vezes 10. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui, porque senão não vai dar muito certo. 1 vezes 10, certo? Se nós temos a mesma base, a gente mantém a base 10. Quando temos uma multiplicação, nós somamos, certo? Nós somamos os expoentes. Então, ó, menos 4 mais 3, eu vou ficar com menos 1, certo? Com a base aqui, ó, tá vendo que depois a gente tem uma base 10 dividindo? Então, a gente subtrai. Eu tenho menos 1. Menos 1 menos 2 vai dar quanto isso aqui, ó? Menos 3 mol por litro de OH-. Tá certo? Consequentemente, qual que vai ser o pH dele? Então, a gente só tem um jeito para calcular aqui o pOH, né? Vamos dizer assim. Olha lá. Nós temos o quê, ó? Se a concentração de OH- em 1 litro é 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol... Opa! Mol por litro. A gente calcula, em vez de calcular o pH, a gente calcula o pOH, porque pH é de H+, concentração hidrogeniônica. De OH- é concentração hidroxiliônica, que é o que a gente calculou aqui. Então vai ser como aqui, pessoal? Eu sei que, então, o pOH dele... Vou fazer de roxo aqui, né? Ó, o pOH dele é menos log da concentração hidroxiliônica. Lembre-se, tem uma lista extremamente explicativa aqui. A gente tem que ter certos esses domínios. Toda vez que a gente está vendo que a gente tem números inteiros aqui, ó, o 1, deixa ele 0. Log de 1 é 0, tá? Então, a gente só pega da base 10. É menos log da concentração hidroxiliônica, certo? Então, o pOH vai ser quanto? Todo log que eu tenho vai na base 10 é o valor do expoente, por isso que eu utilizo menos. Ó, log da concentração hidroxiliônica não é menos 3? Menos 3, pOH igual a 3. Mas ele não perguntou pOH, ele perguntou o quê, ó? pH. Então a gente faz o quê aqui, ó? Eu sei que pH mais pOH tem que ser igual a 14. Lembrando, pessoal, esses são os exercícios chatos que a gente está fazendo bem o passo a passo, tá certo? Se nós temos aqui, ó, pH é o que a gente quer descobrir. pOH nós temos quanto? 3, que é igual a 14. pH, passo 3 para o outro lado, subtraindo. Quanto que é 14 menos 3? Não vai me dar um pH 11? Então, ó, pH 11. Então, a resposta tá pH 11. Tá certo? Então, esse foi pelo primeiro método. Tá vendo que a gente fez o passo a passo aqui
Bastante coisa. Agora, pessoal, vamos fazer pelo segundo método. Só que presta atenção no que eu tô falando, porque certos cálculos já estão feitos, tá certo? No método 2, o que nós faríamos? Nós temos que entender o quê? Tá vendo que ele fala? Misturou 10 ml da solução 1 com 10 ml da solução 2. Ótimo, maravilha. Isso aí a gente já tem em mente, tá certo? O que a gente faz? A gente vai fazer esse cálculo aqui novamente no método 2. Então, eu vou até deixar um asterisco aqui que a gente tem que ver no método 2, certo? Descobrindo a concentração que nós temos nessa mistura da solução 1 com a solução 2, que me deu 0,0055, agora a gente calcula o resto. Por quê? Nós vamos ter que utilizar uma fórmula que é igualzinha que eu utilizei no exercício anterior. Porém, eu vou utilizar dessa forma aqui, ó. Concentração do ácido vezes o volume do ácido tem que ser igual a concentração da base vezes o volume da base. Certo? Lembrando, uma coisa que é importante. No exercício anterior, eu tive 1 ácido sulfúrico para 2 hidróxido de sódio. Nesse caso, nesse exercício aqui, é tudo 1 para 1. Então, eu não preciso multiplicar nenhum dos lados por 2, por 3, seja por que for. Tá? Então, como é 1 para 1, eu utilizo exatamente essa fórmula apenas. Tá legal? E nós vamos fazer ela de que jeito? Olha lá. Nós temos a concentração do ácido? Temos, que é 0,0055. Então, ó, 0,0055 vezes 20, certo? Porque é 20 ml, que a gente misturou 10 da primeira solução com 10 da segunda. Concentração de OH-, que a gente utilizou para neutralizar esses 20 ml? Não sabemos. Então, ó, nós temos exatamente isso aqui, ó. Vezes quantos ml? 110, ou seja, foram necessários 110 ml para neutralizar esses 20. Agora ficou muito mais fácil, certo? Então, ó, 0,0055 multiplicado por 20 me dá quanto? Não vai me dar 0,11? É igual concentração de OH- vezes 110 ml. Tá legal? Passo 110 ml para o outro lado. Dividindo. Então, 0,11, olha lá, ó, dividido por 110. Quanto que me deu essa concentração aqui, pessoal? Pega a calculadora aí, ó, pra gente não errar nenhuma coisinha. Então, ó, 0,11 dividido por 110. Pessoal, me deu a concentração de 0,001. Ou seja, em notação científica, ó, 1, 2, 3. 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Olha aí a diferença. Tá vendo que nós encontramos isso daqui? 1 vezes 10 elevado a menos 3? 1 vezes 10 elevado a menos 3, pessoal, deu exatamente aqui no y. Olha lá. Tá vendo? Através disso, aí a gente jogaria aqui novamente. Aí nós viríamos para cá. Então, deixa eu pôr o outro asterisco aqui, ó, direto. Tá vendo como nos poupa trabalho? Porém, tudo isso daqui, ó, tá embutido nessa fórmula. Então, eu, Bruno, claro, eu domino essa parte, é mais fácil para mim do que fazer o passo a passo. Ah, mas nessas horas o que eu tenho que fazer, professor? Faço o passo a passo. Por que eu estou mostrando os dois métodos? Porque é muito importante, tá bom? É de extrema importância aqui. Tá legal? Então, tá vendo que os dois métodos eu chego no mesmo lugar? Porém, o segundo método, eu tenho que fazer esse cálculo aqui de qualquer jeito. Depois venho para esse, economizei 2 colunas e 2, né? 2 colunas
e 2 conceitos, porque lembre-se, eu tenho que ter esse conceito aqui e esse daqui. Esse aqui já tá direto, tá? Esses dois aqui tá embutido aqui. Tá legal? E depois faz o cálculo, porque a gente já descobriu a concentração mol por litro. Tá vendo que aqui a gente teve que fazer a concentração mol por litro? Porque, ó, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 é em 110 mil. Por isso que eu vejo mais fácil isso daqui. Mas o conceito tá aqui, tá legal? Esse daqui você tá visualizando da onde você tá tirando tudo isso daqui. Tá legal? Então vamos para a B. A B, pessoal, eu julgo ela como mais chata. Certo? Eu julgo. Qual é a fórmula estrutural do ácido nítrico? Pois muito bem. Pessoal, nós temos o ácido nítrico aqui, certo? HNO3. Se nós, tá vendo que o número dos atômicos dele está aqui? Se nós fizermos essa distribuição, a gente já vai saber algumas coisas, principalmente quantos elétrons ele tem na última camada. O hidrogênio, ele tem um, então, ou seja, só faz uma ligação. Oxigênio, o número atômico dele é 8. Se você fizer a distribuição eletrônica, que também tem uma lista gigantesca aqui, e eu já sei que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ou seja, ele precisa fazer 2 ligações. Ele faz 2 ligações covalentes, tá? E ele pode fazer dativa também. O nitrogênio, se nós fizermos a distribuição eletrônica, vai dar 1s2, 2s2, 2p3. Ou seja, ele tem 5 elétrons na última camada. Tendo 5 elétrons na última camada, ele precisa fazer quantas ligações? Ele faz 3 ligações, tá certo? E uma dativa porque me sobra o par. Porque o HNO3, apesar de sempre estar explicando, ele é uma exceção. Por que ele é uma exceção? Porque ele vai ficar assim, pessoal, ó. Só pra gente ter uma noção também aqui. Deixa eu fazer um risco pra cá. Tá vendo que minhas linhas são bem retinhas, né? Então nós temos o que aqui, pessoal? A fórmula estrutural do ácido nítrico, ele é uma exceção. Eu gosto de, sempre quando eu tô explicando a teoria, eu gosto de mostrar, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o nitrogênio como elemento central. Ele vai fazer aqui, ó, as ligações que eu vou colocar aqui em verde, tá? São as ligações covalentes, tá bom? Ele vai fazer aqui, ó, com o oxigênio e com o hidrogênio aqui. Por que o hidrogênio se liga diretamente, né, ao oxigênio? É um oxiácido. Um oxiácido, pessoal, o hidrogênio ionizável se liga ao oxigênio, que o oxigênio se liga ao átomo central. Tá certo? Então, nós temos exatamente isso daqui, ó. Eu tenho aqui, ó, oxigênio. Mas está sobrando, por quê? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, ó, tá vendo? Um compartilhamento, 2, 3. Estabilizou? Estabilizou, mas sobra o par de elétrons aqui. Então, eu vou pegar o laranja e ele faz uma ligação covalente dativa, tá? Com oxigênio. HNO3. É esse formato aqui, tá certo, pessoal? Que é a dativa. Muitos lugares não estarão representando essa seta como uma ligação covalente dativa, só vai estar um risquinho. Eu, Bruno, prefiro mostrar desse jeito, porque você bate o olho na seta, na estrutura, você fala, opa, ligação covalente dativa. Apesar de que vai falar, ah, mas covalente dativa não existe, tá, tudo bem, é outro conceito, é só pra gente ter uma noção. A ligação covalente dativa, ela serve para, é realizada quando o átomo central se encontra estável. Tá vendo que eu fiz de uma forma direta aqui, né, pessoal? Tá bom? Então, também por falta de espaço aqui, a gente já tem que ter certos domínios, principalmente de distribuição eletrônica. Tá legal, pessoal? Então, já tomei bastante tempo aqui de vocês, tá certo? São exercícios que tá demorando muito, eu tô explicando bem o passo a passo, tá? Eu acho que é muito importante para que a gente entenda o que a gente tá fazendo, tá certo? Então, se você está gostando desses dois métodos, coloca aí nos comentários, lembrando que eu estou explicando por 2 métodos no mesmo vídeo.
Então, coloca aí nos comentários se você estiver gostando. Se você chegou até aqui, ó, tá com dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já verifico a disponibilidade para vocês, já tiro a dúvida de vocês. Chegou também, ó, hashtag titulação, hashtag titulometria, o hashtag exatamente, que isso ajuda muito, tá? Ajuda demais a crescer o canal. Claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso faz com que o YouTube divulgue cada vez mais os vídeos. Também peço para que você se inscreva e ative o sininho, que isso ajuda também a engajar bastante, tá, pessoal? Então, tem um botãozinho de hype aí, coloca aí para divulgar bastante. Eu tô vendo que esse botãozinho, quando vocês apertam, ajuda demais, tá certo? A expandir cada vez mais o canal. E eu convido você a ser membro, que além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos, você também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Tá legal, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!